Oiê, bom dia, tudo bem? Graça e paz. Estamos começando mais um programa Cevada Matutina e nós vamos começar aqui estudando o tema desta manhã, que é ouvir com atenção. Muitas pessoas escutam, mas não ouvem. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas escutam normalmente, mas elas não ouvem a voz de Deus, elas não dão atenção para as coisas que Deus está falando a nós, a elas. Tá certo? Eu quero começar então esse estudo orando. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu de vida, Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada estudante, abençoe, ó Pai, a cada internauta, a cada pessoa que está ouvindo ou assistindo este vídeo. E que nós, Senhor, possamos abrir a nossa mente e ouvirmos a Tua palavra. Nós possamos dar atenção às coisas que o Senhor tem falado para nós. Traz-nos, ó Pai, o Teu Santo Espírito para que possamos compreender o estudo desta manhã. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. O livro de Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. São os livros escritos por Moisés. Na realidade, Moisés escreveu 6 livros, estes 5 livros que eu mencionei e mais o livro de Jó. Porém, não é o tema para este momento, mas nós vamos analisar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é a versão impressa das mensagens de despedida de Moisés à segunda geração de israelitas após 40 anos de peregrinação no deserto. Essas mensagens, elas foram dadas nas planícies de Moabe, a leste de Jericó. Deuteronômio foi apropriadamente chamado de o livro da memória. Neste livro, Moisés analisa os tratos fiéis de Deus com Israel. Ele relata as viagens do Monte Sinai a Kadesh Barnea, na orla da terra prometida, bem como a rebelião e os 40 anos de peregrinação no deserto. Ele reafirmou os 10 mandamentos de Deus, os requisitos do dízimo e do armazém central. Mas o foco principal do livro de Deuteronômio é o conselho de obedecer a Deus, as suas leis, e através disso receber as bênçãos de Deus. Moisés retrata Deus como aquele que tem a capacidade e o desejo de cuidar do seu povo. Eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 28 e o verso 1. Na realidade, você pode, depois desse estudo, ler desde o verso 1 até o verso 14. E ali você vai ver quantas bênçãos Deus prometeu. Mas neste momento iremos ler apenas o versículo 1. Deuteronômio 28, verso 1. Vamos ler? Está escrito: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Muitas pessoas, elas não querem obedecer todos os mandamentos de Deus. Mas aqui Moisés está dizendo ao povo: se cuidar de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Nós devemos guardar todos os mandamentos de Deus. Não é apenas um, ou retirar um dos mandamentos. Não, nós devemos ter cuidado. Muitas pessoas dizem assim que os mandamentos de Deus foram dados apenas para os israelitas naquela época. Mas isso não é verdade. Deus sempre teve as suas leis, os seus mandamentos desde a criação do mundo, porque as leis de Deus refletem o caráter de Deus. Enfim, continuando o nosso estudo desta manhã, vamos voltar aqui à lição. Moisés, então, ele estava muito ansioso para que o povo entendesse que Deus tinha bênçãos maravilhosas, até milagrosas, em mente para eles. Suas palavras, se ouvires diligentemente,
permitem que eles saibam que seu destino eterno está em jogo aqui. Que manifestação poderosa da realidade da livre escolha. Eles eram a nação escolhida por Deus, recipientes de grandes bênçãos e grandes promessas, mas essas bênçãos e promessas não eram incondicionais. Elas tinham uma condição. Elas precisavam ser aceitas e precisavam ser recebidas e postas em práticas. Portanto, havia uma condição. Se ouvires a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, as minhas leis, os meus estatutos, então, aí vem, né, aquilo que Deus promete, as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Portanto, Deus, ao fazer essas promessas, havia uma condição. E hoje é a mesma coisa para conosco. Existe uma condição e as condições são as mesmas. Nós precisamos ouvir atentamente a voz de Deus. Nós precisamos ouvir, prestar atenção, dar atenção, praticar as leis de Deus, para que então possamos receber as bênçãos que Deus tem nos prometido. E nada do que Deus havia pedido a eles era difícil para eles. Vamos ler agora, para você entender um pouco melhor, Deuteronômio capítulo 30, verso 11. Vamos ler Deuteronômio 30, verso 11 e provavelmente até o 14. Vamos aqui ver o que está falando a palavra de Deus. Olha só. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizer quem subirá por nós aos céus, que nos traga e que nos faça ouvir para que cumpramos? E nem tampouco está além do mar, para dizer quem passará após o mar, além do mar, para trazer e fazer ouvir para que cumpramos? Verso 14. Porque estas palavras estão muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vês aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Verso 16. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entrar e a possuir. Deus aqui está dando uma promessa maravilhosa. E essas promessas, essas bênçãos, elas servem para nós hoje, como eu mencionei aqui. Nós temos que ouvir, guardar os estatutos, as alianças, as leis de Deus, e Deus vai derramar bênçãos na nossa vida. Agora, além dessas bênçãos que Deus promete em Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 a 14, também existem as maldições. As pessoas que não querem obedecer às leis de Deus, as pessoas que não querem guardar os mandamentos de Deus, as pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, que não querem dar atenção a Deus, Deus disse que havia maldições. E Deuteronômio 28, ali a partir do verso 15, então, vem falando todas as maldições que seriam derramadas se as pessoas não obedecessem à voz de Deus. Ali estão as perturbações, que são os problemas da vida. Ali estão as doenças que seriam causadas às pessoas. Ali estão muitas coisas relacionadas, contrárias às bênçãos que Deus havia prometido. Deus estabeleceu o seu povo para que o seu povo fosse a cabeça e não o rabo. Mas quando o seu povo ele não obedece às leis de Deus, ele passa de cabeça a cauda e agora passa a ser escravos. E no povo de Israel, eles foram escravos das nações pagãs. E hoje, muitas pessoas que se dizem filhos de Deus, muitas pessoas cristãs, estão sendo escravos do egoísmo, escravos do próprio pecado, escravos do próprio eu, escravos da moda, escravos do dinheiro, estão se tornando cada vez mais avarentos, estão se tornando escravos dos deuses pagãos deste mundo. E essas coisas estão trazendo consequências, cada vez mais doenças, problemas e tribulações sobre a terra. Meus queridos,
O meu apelo a você hoje é que possa ouvir a voz de Deus, atender às leis de Deus e obedecer a Deus, porque mais importa obedecer a Deus do que os homens. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia. Fique na paz de Deus.